Seguro de vida, ter ou não ter? Para fazer essa escolha, você precisa entender qual o teu real motivador. E aí, eu trago aqui 2 pontos muito importantes que você precisa saber antes de escolher adquirir esse seguro de vida. Primeira coisa, um seguro de vida, ele não resolve a vida de quem fica. Ele não vai sustentar os teus dependentes, os teus filhos, para o resto da vida deles. Então, primeiro ponto, ele não resolve a vida de quem fica. Segundo ponto, quem contrata o seguro de vida, ele não vai usufruir desse benefício na sua íntegra. Ele pode sim usufruir de alguns benefícios, mas ele não vai usufruir na íntegra desse seguro. Então, são 2 pontos muito importantes que você precisa saber, né? Esse aí é o primeiro de tudo. E aí eu te trago uma pergunta, né? Qual tem sido o teu real motivador para contratar um seguro de vida? Qual o motivo, o porquê de contratar esse seguro de vida? Eu trago aqui alguns pontos, né, de um seguro de vida que talvez sejam motivadores. Claro que existem N outros motivadores mais, isso dentro da tua realidade. Mas, por exemplo, as coberturas de assistência são bons motivadores que me levam a contratar um seguro de vida. Poder usufruir numa necessidade, numa situação de invalidez, usufruir desse seguro. Auxílio funeral seria um outro motivador, né? Seria mais um ponto de benefício que traz esse seguro de vida. Poder auxiliar a vida dos meus filhos ou dos meus dependentes, enfim, por um período de tempo, né? Sejam por alguns meses, sejam por alguns anos, os primeiros anos, mas poder auxiliar ali, né? Essa cobertura seria um motivador. Mas assim, o mais importante nessa conversa de hoje é você entender o porquê que você contrataria um seguro de vida e, principalmente, ter uma total consciência da tua organização financeira familiar. Porque um seguro de vida não diz respeito apenas à pessoa que contrata, mas diz muito mais sobre quem essa pessoa está querendo colocar como beneficiário. Então, é uma organização financeira da família. E aí eu trago aqui 2 histórias que aconteceram, né? Em um determinado momento, uma moça jovem, com uma filha bem pequena, foi atendida por seu gerente no banco e naquela determinada situação o gerente ofereceu o seguro de vida para ela. E claro que naquele momento, né, uma moça jovem, né, saudável, com uma criança, enfim, era muito mais para cumprir uma meta, né, do que propriamente por qualquer outro motivo. Mas enfim, essa moça contratou esse seguro e seguiu a vida. Porém, com o passar de alguns meses, essa moça foi acometida por um câncer. E dentro dessa situação, né, desse câncer, ela pôde ser auxiliada, né, com esse seguro de vida.
esse seguro auxiliou em várias circunstâncias, em várias situações, dentro de toda aquela circunstância que ela vivia. Porque ela teve auxílio financeiro, ela teve o auxílio, inclusive, de atendimento, né? Dentro daquilo que ela estava precisando no momento. Então, naquela situação, ela pôde entender que, em um primeiro momento, algo que ela tinha comprado ali só para ajudar, né, o gerente, na verdade, pôde amenizar muito o sofrimento dela, da sua família, naquela situação desafiadora. E ela começou a olhar com outros olhos, e aí, depois de passado tudo, né, ao conversar com esse gerente, ela colocou todas as coisas que ela pôde ter sido auxiliada. E a partir daí, esse gerente não vendia mais um seguro para bater uma meta. Ele começou a vender o seguro para salvar vidas. Porque com certeza, qualquer preocupação a mais numa situação que essa moça viveu, poderia ter tirado o foco dela da cura para a solução de algum outro problema financeiro que ela pudesse estar passando, né? Então, eu trouxe esse exemplo aqui. E a segunda história, o segundo exemplo, um senhor, né? Um senhor de uma certa idade, ele veio a óbito, né? O senhor já com uma idade mais avançada, e deixou alguns bens, né? Uma quantidade significativa de bens, né? Casas, terreno, apartamentos, carro. E naquele momento, nenhum de seus filhos tinha reserva financeira. Rebeca, mas o que tem a ver herança, reserva financeira, com seguro de vida? É aí onde a gente traz o motivo, né? E aí, naquele momento, um seguro de vida poderia ser a fonte de onde viria o recurso para pagar o inventário, que esses filhos passaram aí anos para poder resolver toda essa situação. Então, assim, um seguro de vida precisa realmente ter o motivo. Qual é o motivo, né? Eu quero estou deixando aqui bens, né, na situação dessa segunda história. Eu estou deixando aqui bens para os meus filhos, meus dependentes, mas e aí? Eles vão conseguir resolver tudo? Porque quem já passou por isso sabe que questões de inventário, quanto mais bens, mais caro, né? Você paga pela quantidade de bens e pelo valor de cada imóvel. Então, nesse caso, se ele tivesse contratado um seguro, talvez esses filhos pudessem ter resolvido de uma forma muito mais rápida, muito mais prática, né? E por diversas vezes o gerente ofereceu, né, seguro para ele, e ele sempre muito resistente, né? E aí a gente traz algo que em alguns momentos eu vi como algo até cultural, né? As pessoas não gostam muito de falar sobre isso. Não gostam muito de tocar, não, porque seguro remete à morte, e eu não quero falar de morte, porque se eu estou comprando, eu que vou morrer para poder alguém receber. Então, assim, mas é algo que precisa ser falado. E aí temos aqui uma pergunta, né? Inventário realmente é um desafio. Estou passando por isso. É um desafio. E eu tenho uma experiência dessa na minha família, né? A minha avó faleceu, né, há muitos anos atrás, nunca foi feito inventário, e há uns 3, 4 anos atrás o meu avô faleceu, vai fazer 4 anos, ele faleceu e assim, tá essa bola de neve, né?
Tá bem isso, bem essa bola de neve para resolver. Então, assim, um seguro de vida, ele poderia resolver de uma forma muito mais rápida, prática, né? Enfim, seria mais um motivador, né? Para contratação e para eu olhar para minha família, né? Com esses olhos de realmente de amor, né? De cuidado, de temos mais aqui uma pergunta, né? Não, não vejo. É olhar para essa família com esse olhar de amor mesmo, de cuidado, de zelo. E aí, o que é que acontece? Tô procurando aqui nas minhas anotações, né? Porque tem toda uma linha de pensamento, né? Tudo que nós estamos falando aqui é exatamente sobre isso, sobre a organização, né? De olhar essa família com amor, com zelo, e diz sobre como é a minha organização financeira, não apenas pessoal, mas a minha organização financeira familiar, né? Porque quando eu tenho uma organização financeira, eu deixo tudo muito redondinho para os meus dependentes, né? Para os meus filhos. Então, com certeza, eles não vão receber algo ou eles não vão enfrentar problemas que de repente nunca enfrentaram. E aí eu vou mais além. Quando eu tenho um formato de uma vida financeira, um formato específico, né? Muito provavelmente esses filhos, se eles são criança, um dia eles irão ter um formato de vida financeira e muito provavelmente esse formato será bem parecido com o meu, se não for idêntico. Então a pergunta é: qual o teu formato hoje de vida financeira pessoal, de vida financeira familiar? Porque esse formato é o que você está deixando para os seus filhos. É esse formato de vida financeira. E aí, e você que tem nos acompanhado, tem ouvido a gente falar muito sobre algo que é a chave assim, de tudo, que é a mentalidade financeira. Qual é a tua mentalidade financeira quando eu te pergunto em ter ou não ter um seguro de vida? O que vem à tua mente? Qual é a primeira ideia? Não, seguro de vida não, eu não quero nem falar sobre isso, porque eu não quero morrer logo, eu não quero morrer agora. É isso que você pensa? É isso? Esse é o primeiro pensamento que vem na tua mente? Ou, não, eu preciso realmente, né? Eu quero me organizar, eu vou me organizar, eu decido me organizar. Não, eu já tenho uma organização, eu já tenho um seguro de vida, eu já tenho isso muito organizado. Qual é a tua mentalidade com relação a esse assunto? Porque isso diz respeito sobre mentalidade financeira. E seguro de vida faz parte dessa construção, né? Faz parte de toda essa construção financeira familiar, né? Até porque é algo que envolve realmente toda a família. E aí, como eu já falei, né? É um assunto um pouco delicado, é um assunto que muitas pessoas não gostam de falar. Inclusive, assim, quando eu trabalhava no banco, né? Para quem não sabe, eu tive uma carreira de 18 anos, né? Sendo bancária. Fui profissional de banco por 18 anos e tinha muitas situações dessa. Quando eu tocava nesse assunto, né, de seguro de vida, não, eu não quero morrer agora não. Não, eu não vou deixar nada para ninguém, quem quiser que se vire. Então, assim, era algo que eu não posso nem falar. Eu não posso nem falar.
Mas será que isso resolve? Isso é uma demonstração de amor para aqueles que são meus dependentes, que são meus filhos, sejam os filhos, sejam o cônjuge, né? Então, é um assunto delicado, sim, mas é um assunto que ele precisa ser falado. Ele precisa a gente precisa mexer aqui, né? E eu volto novamente para a mentalidade, mexer um pouquinho naquilo que eu acredito, nas minhas crenças, que de repente foram crenças construídas, que elas estão disfuncionais. Então, mexer um pouquinho aqui no que eu acredito e realmente analisar com os olhos da positividade, do que isso pode trazer de bom para mim, para os meus filhos, o que eu posso construir, ou o que eu posso proporcionar de alívio, né, para os meus filhos. E temos aqui a pergunta, né? Podemos e merecemos falar disso com leveza. Isso mesmo, com leveza, nós merecemos isso. Porque quando eu falo sobre isso com meus filhos, é porque eu estou dizendo, olha filho, eu te amo tanto, já está tudo aqui muito redondinho. E aqui eu estou te explicando como que você faz, eu estou te ensinando, eu estou te levando esse conhecimento, eu estou te fazendo vivenciar isso, né? Para você poder, em um momento difícil, né? De repente, você não passar por outras dores. Porque é muito difícil já é difícil perder um ente, né? Um ente amado, um ente querido. E ainda tem que resolver situações burocráticas que às vezes estão ali entravadas, algumas coisas do passado familiar, porque a gente sabe, todo mundo aqui tem família e sabe que o passado às vezes nos traz algumas memórias desconfortáveis, algumas memórias dolorosas. Então, é um assunto sim que merece ser tratado com leveza. E aí, no final das contas, né? No final de tudo, eu te faço uma pergunta. O que realmente você está deixando para os teus filhos? Você está deixando solução ou você está deixando problema? Isso é um ato de amor. É um ato de amor. Você olhar essa vida financeira familiar e cuidar dessa vida financeira familiar. Porque aí vem a pergunta, né? O que é que eu estou deixando para o meu filho? Eu estou deixando solução ou eu estou deixando problema? Porque quando eu deixo, e aí vem bem dentro do exemplo que eu trouxe, né? Quando eu tenho ali, né, uma pessoa veio a óbito e aí ficaram vários bens e aqueles filhos, de repente, sem ter muitos recursos, né, com liquidez. E aí como é que faz? Porque não pode vender nada, não pode se desfazer de nada, tem que fazer inventário. É deixar a solução. Ou uma outra situação, que foi o que eu coloquei bem lá no início, né? Ajudar, auxiliar esses filhos nos primeiros meses, até eles conseguirem se erguer, caminharem sozinhos, né? Então, assim, é olhar para essa família com os olhos de amor, com leveza e pensando sempre nessa organização familiar. Não só uma organização financeira pessoal, mas uma organização financeira familiar. E aí, se você tem, eu sei que é um assunto, né, bem que mexe assim, mexe um pouquinho, né, em coisas que talvez você não tenha parado para pensar. Talvez você não tenha parado para pensar. Mas eu quero que você coloque aqui alguma pergunta, alguma dúvida que você tenha. E aí a gente vai conversar. Vai conversar, vai tirar essa dúvida. Você que está aqui conosco, coloca aqui a tua dúvida, coloca aqui até algo que aconteceu,
uma colocação, uma experiência. Ok. E aí eu vou fazer então meio que um fechamento, tá? Reforçando todos esses pontos que a gente falou aqui nessa aula. E aí, lá no início, o que a gente falou? A gente falou sobre pontos importantes que eu preciso saber, que você precisa saber. Um seguro de vida, ele não resolve a vida de ninguém. Ele não resolve. Ele ajuda, ele auxilia a solucionar algumas situações, algumas, né? Auxilia, mas não resolve. O segundo ponto importante e aí, só voltando no primeiro, por que eu estou reforçando isso? Que ele ajuda, ele auxilia, mas ele não resolve. Porque muitas pessoas colocam o seguro de vida como algo a tábua de salvação. E não é. Não é. Porque colocando aqui em números, tá? Um seguro de vida de 100 mil, 200 mil, 500 mil. Aí tem isso, tem aquilo outro tal. Quanto que vai chegar na mão dessa pessoa? O que ela vai conseguir fazer com isso? Comprar um imóvel? Viver por 2, 3 anos? 5 anos? Então não resolve. Auxilia em várias situações, né? O segundo ponto que é muito importante você saber é que o seguro de vida, para quem contrata, ele pode ser usufruído parcialmente ou em algumas situações, né? Mas na íntegra, o contratante não usufrui desse seguro. Quem vai usufruir na íntegra serão os seus beneficiários, ok? Aí temos mais um outro ponto bem importante que nós falamos. Qual é o teu motivador para a contratação desse seguro? Você já pensou? É só porque teu gerente ofereceu? Qual é o teu motivador? Não, eu não estou deixando nada para os meus filhos, eu preciso deixar alguma coisa, vou deixar um seguro de vida. Esse seguro de vida vai salvar a vida dos teus filhos? Seguro é um recurso para ajudar como uma solução imediata de velório e outras coisas. Exatamente. E aí é nesse ponto do motivador, né? Desembaraçar depois do óbito. Exatamente. Então, o que traz de benefício, né? De alguma forma para quem contrata, né? O auxílio funeral, algumas assistências, né? No caso de uma invalidez, a pessoa recebe, né? Recebe um percentual daquele seguro. E para os dependentes, auxiliar por um período, né? Até essa pessoa se organizar, enfim. Esses seriam motivadores. E aí, observa bem dentro da tua família, observa bem dentro do teu ciclo familiar, do teu seio familiar, como que é a realidade dessa tua família e qual seria o motivo real que você contrataria um seguro de vida, porque realmente traz benefício. Um outro ponto que a gente falou, né, que é muito importante, você tem olhado todos os níveis da tua organização financeira? Porque existem níveis, tá? Eu sou organizada financeiramente, eu, Rebeca, sou organizada financeiramente, ponto. Aí eu vou para outro nível, tá? A organização financeira familiar. Como é que tá essa organização financeira familiar? É outro nível, ok? Como é que é a minha organização financeira para a vida? É outro nível. Então, assim,
isso diz respeito não só à tua organização financeira mês a mês, mas diz respeito muito mais à tua organização financeira de uma vida, né? O teu planejamento financeiro de uma vida. Como é que está esse planejamento financeiro, essa organização financeira? Porque é como a gente já falou, ninguém quer morrer agora. Mas, quando isso acontecer, lá num futuro distante, eu deixei tudo organizado para minha família, ou a minha família vai ter ali um entrave, vai ter uma dor de cabeça, né? Uau! A minha família vai ter ali um entrave, uma dor de cabeça, para resolver algumas situações que talvez poderiam ser simples, né? Então, isso diz muito mais sobre a minha organização financeira devida do que uma simples organização financeira pessoal ou mês a mês, né? Mais um ponto extremamente importante. Qual é a tua mentalidade quando se fala em seguro de vida? Ah, Rebeca, o que você quer dizer com isso? Qual é a primeira mensagem que vem na tua mente quando você ouve a frase seguro de vida? Essa é a tua mentalidade. E quando somos mães, implantar essa mentalidade em nossos filhos é essencial, com certeza, com certeza. Porque a mentalidade é algo que eu vou olhar tudo daquela forma, né? Então, se eu olho para o seguro de vida, não quero nem falar sobre isso, não. Eu fujo. Se eu fujo desse assunto, com certeza eu fujo de vários outros assuntos financeiros que fazem parte da minha vida. E fugir quer dizer resolver ou quer dizer aumentar um problema, agravar um problema? Fugir quer dizer muito mais sobre agravar um problema do que resolver qualquer situação, porque fugir nunca foi solução para nada, né? Então, observa a tua mentalidade. E aí, nesse assunto, observa a tua mentalidade com relação ao seguro de vida. Quando você começar a entender isso aí, começa a observar a tua mentalidade financeira para tudo que você olha. Isso é extremamente importante e quem nos acompanha aqui no Simples Mãe sabe o quanto nós temos falado sobre isso em nossos conteúdos. E aí, para fechar, né, vem aquela pergunta lá que eu fiz. O que você quer deixar para os seus filhos? Problema ou solução? Essa é a pergunta que eu te faço. E essa pergunta é o que eu peço que você leve para refletir, né? O que eu quero deixar para os meus filhos? Problema ou solução? Então reflete sobre essa pergunta. É uma pergunta muito profunda, tá? Nós vamos deixar aqui salvo esse conteúdo. Também estará lá no YouTube, tá? Do Simples Mãe. Se você quiser ir lá e assistir novamente, volta lá e assiste. Poxa vida, fiquei com a dúvida, a Rebeca falou isso, eu não lembro bem o que ela falou. Volta e assiste novamente, porque aqui pode ser um divisor de águas na tua vida e no teu futuro, no futuro dos teus filhos. Ok? E aí eu quero passar a nossa agenda, a agenda do Simples Mãe. Nós estamos todos os domingos, às 17 horas. E aí, quem vem aqui com vocês conversar, trazer conteúdo, é a Aline Kate Paula, falando sobre família, trazendo conteúdo sobre família, filhos, cônjuge. Então, ela vem abordar toda essa gama de informações, né, sobre família. Que coisa deliciosa, né?
Na segunda-feira, nós estamos, aí somos nós três, né? Eu, Aline Kate Paula e Luciana Ferreira. Nós estamos às 21 horas aqui no Instagram do Simples Mãe, no Documentando. E aí, nesse momento, a gente traz assuntos mais práticos ali do dia a dia, da vida. Nós colocamos aqui nossas experiências, trazemos nossos exemplos do que nós já vivemos, o que nós já passamos, todo esse caminho que nós já percorrimos até chegar aqui, né? De toda essa melhora, todo esse crescimento, esse desenvolvimento que cada uma de nós já tem construído e está construindo a cada dia, né? Então, toda segunda-feira documentando às 21 horas. E na quarta-feira, aqui falando sobre finanças comigo, Rebeca Gurgel. Então a gente vai sempre trazer um ponto, sempre trazer um conteúdo muito importante que vai ajudar você na tua vida pessoal, né? Falando de finanças, né? Na tua organização financeira pessoal, na tua organização financeira familiar, né? Com relação aos teus filhos e na tua organização financeira com tudo, tá? Toda quarta-feira às 21 horas. E na quinta-feira, fechando a semana, vem a Luciana Ferreira falando sobre produtividade. Como é que está teu tempo, a organização do teu tempo, como é que você está lidando ali com tudo isso, quem ainda está trabalhando home office, quem ainda está com criança estudando em casa, e se já está indo para a escola, ou se já daqui a pouco vai, né, semana que vem ou na outra, como é que eu vou organizar meu tempo? E aí a Luciana vem conversar com a gente sobre produtividade, sobre organização de tempo, enfim. E aí eu te convido, né? Te deixo aqui essa agenda e a gente está trazendo assim semanalmente, todos esses dias, esses conteúdos maravilhosos. E eu te agradeço por estar aqui, por assistir esse conteúdo. E se ficou dúvida, vai lá no Instagram, vai lá no YouTube, porque todos os nossos conteúdos estão em nossas plataformas, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe a todos. Tchau, tchau.